E agora a gente segue com o Gustavo, que é diretor da Vamos, atualmente a principal empresa de locação de veículos e equipamentos. Ele sempre, né, Gustavo? Você sempre diz isso, veículos e equipamentos, porque ele loca, você pensou, ele loca, né? Ou seja, ele loca a máquina de construção, ele loca o que você empilhadeira, o que você tiver precisando, ele loca. Ele realmente faz isso. Então, eu começo com a pergunta para o Gustavo. Gustavo, por favor, dê para a gente um pequeno histórico da Vamos, que a Vamos é uma história de sucesso sem precedentes. Por favor, conta um pouco para a gente. Fred, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, batendo esse papo, falando um pouquinho sobre locação, que a gente acredita que é uma tendência no setor de transporte, logística. É uma tendência não só no Brasil, mas fora, até já bem mais desenvolvido do que aqui no país. Então a Vamos realmente ela vem sendo pioneira no desenvolvimento dessa solução para os nossos clientes que precisam ali renovar suas frotas, que precisam expandir seus negócios. A Vamos ela é uma empresa que foi originada, né, em 2015, mas a gente já funciona como um departamento, né, da maior empresa de logística rodoviária no Brasil, que é a JSL, que faz parte de um grupo que foi fundado, na verdade, na década de 50. Então, quando o seu Júlio Simões começou transportando, né, produtos hortifrutigranjeiros, ele então trouxe esse DNA de atender o cliente, desenvolver soluções pensando no cliente. O grupo foi se desenvolvendo, veio o segundo, o terceiro, o caminhão, a frota, e então a gente tem realmente um DNA em cima de caminhões. Mas em 2015, então, surge a Vamos, ela concentra alguns negócios, não só o negócio de locação, mas a gente tem 4 unidades de negócio principais. A gente tem um negócio de locação, que é o principal, a gente tem um negócio de concessionárias, e aí são concessionárias de caminhões, concessionárias agrícolas, concessionárias de linha amarela e concessionária de empilhadeira. Além disso, a gente tem um negócio de seminovos, é o nosso terceiro negócio, e o quarto é o negócio industrial, que recentemente, com a aquisição de algumas empresas, a Truckvan e a BMB. Então, esse é um pouquinho da história da nossa empresa. É uma empresa que aparentemente é jovem, mas carrega já uma tradição e uma história de mais de 60 anos como parte do grupo econômico. Gustavo, fala um pouquinho dos números, de como é que você finaliza 2022, né? Quantos mil ativos no mercado e quais são os planos para os próximos anos? Não, bacana, Marcelo, prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom, a gente como é uma empresa listada, né, em bolsa, eu não posso dar aqui a projeção de fechamento do ano, mas eu posso trazer para vocês um pouco do cenário mais atual, mais recente possível, com os dados públicos que a gente está autorizado a falar por ser uma empresa listada em bolsa. Bom, a gente fechou o último trimestre agora em setembro com 38.500 equipamentos alugados. Disso, 75% aproximadamente são caminhões e implementos rodoviários, então esse é o nosso DNA, como eu disse há pouco. Os outros 25% a gente se tornou a maior empresa de locação de empilhadeiras do Brasil. Importante dizer, com aproximadamente 6 mil máquinas, metade delas elétricas, né? Então já contribuindo aí para o futuro. É uma tendência muito forte da gente substituir empilhadeiras a combustão por empilhadeiras elétricas. Então temos mais aproximadamente 6 mil. O restante são máquinas linha amarela e linha verde. No agronegócio a gente tem uma presença muito forte também. Então total 38.500. A gente investiu esse ano, com os dados já públicos, né, até setembro, foram 4,5 bilhões de reais em aquisição de equipamentos que estão sendo alugados para os nossos clientes. E a gente vem num ritmo de 1,5 bilhão por trimestre, 500 milhões de reais por mês em novos contratos. E quando eu falo essas cifras, são cifras em equipamentos adquiridos para serem alugados, né? Então a gente vem crescendo num ritmo bastante acelerado, dado que é um segmento que tem uma grande oportunidade de crescimento no país. Como eu disse, a gente está desenvolvendo esse mercado num país que é muito pouco conhecido ainda. Um detalhe, a gente conversava antes sobre o tamanho desses mercados, Estados Unidos e Europa. Hoje, em termos percentuais, quanto é que representa o setor de locações no mercado de caminhões? Olha, pelos dados da Abla, Fred, a gente tem aproximadamente 1% do mercado brasileiro de caminhões é alugado, tá? A gente deve ter aí, a Vamos deve ter aí mais ou menos 70%, quase 80% desse mercado, porque, como eu disse, a gente vem desenvolvendo esse mercado no país, né, ao longo dos últimos anos. No momento que a gente se tornou uma empresa
e não mais um departamento de uma empresa que oferecia aquilo como um serviço, vamos dizer assim, secundário. Ou seja, a gente ganhou muito mais foco, muito mais agilidade, e a gente obviamente o nosso produto principal é a locação, além dos nossos negócios, que eu comentei, os outros 3 unidades de negócio. E com isso a gente vem crescendo muito rápido. Então, a locação no Brasil hoje é apenas 1%. Quando você vai olhar mercados onde essa solução já é muito mais madura, a gente está falando, por exemplo, do mercado americano, onde 25% do mercado já é locado. Quando a gente vai para alguns países da Europa, a gente tem países... A Europa oscila entre 15% e 30% de participação de locação. Então, já é uma solução muito mais madura, muito mais, vamos dizer assim, conhecida, inclusive, e no Brasil está só começando. Eu costumo dizer, Fred, eu fui diretor de algumas empresas, né, e eu fui diretor de logística aqui, de indústrias no Brasil durante 10 anos. E nesses 10 anos, eu não conhecia o modelo de locação de caminhões. A gente está aqui com o stand na Fenatran e até hoje as pessoas passam ali e falam assim, nossa, é possível alugar caminhão? Né? Então, realmente é algo que tem muito espaço. No momento que as pessoas entendem, conhecem e verificam os benefícios, tem muito espaço para crescer. Aliás, tem um dado importante. Nós fizemos um evento de lançamento deste evento da Fenatran dentro da NTC, do Palácio de Transportes. E um dos transportadores, num debate, surgiu a história de locação, uma pergunta que eu fiz sobre locação de caminhões. Um dos transportadores falou, não, de jeito nenhum, eu quero ter o controle. Aí virou o outro e falou, olha, eu acho que você está errado. Se eu fecho um contrato de transporte com o embarcador de 2 anos, a melhor alternativa que eu tenho é fazer a locação do número de caminhões que eu vou precisar com a locadora. Continuo com a minha frota própria, mas como é um contrato de 2 anos, eu faço e resolvo. Aí o que eu faço? No custo mensal, lembre-se, locadoras são bancos. Como são bancos, eles sabem fazer conta. Transportador não é banco e não sabe fazer conta. Então, eu faço o seguinte, eu olho o valor dele mensal, vi como é que ele calculou, aí eu pego e espelho isso para toda a minha frota na renegociação com o embarcador, com o meu cliente. Eu falo, olha, se eu pago de locação, por que você não pode pagar de locação do meu caminhão? Né? Então, é extremamente interessante. Conta mais um pouco sobre essa história, das vantagens da locação. Ô Fred, você sabe que a gente brinca muito lá dentro da companhia que eu falo assim, né? O meu pai, ele certamente nunca alugaria um caminhão, né? E eu vou fazer conta para decidir o que é melhor para minha empresa, se eu vou alugar ou se eu vou comprar. Meu filho, ele nunca vai comprar um caminhão, eu tenho certeza disso, né? Meu filho tem 12 anos, então tenho certeza que essa mudança, ela já está acontecendo. A gente realmente tem uma série de benefícios que eu vou falar um pouquinho, mas o primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que entender aqui, e ontem escutei isso de um cliente que acabou de assinar com a gente o 2º contrato, fez uma buzinaço lá na Vamos agora, porque o pessoal assinou o 2º contrato com ele. Toda vez que a gente fecha um novo negócio lá, tem um buzinaço lá, a gente pede desculpas aí pelo barulho que a gente faz, mas está acontecendo bastante, felizmente. Mas o que acontece? A gente, quando assinou esse 2º contrato, o cliente falou o seguinte, olha, eu tive que mudar a minha cabeça. Ele é uma pessoa, um empresário que beira seus 60 anos, um pouco abaixo de 60 anos, ele falou assim, tive que mudar a minha cabeça. E o filho dele estava junto. E ele falou o seguinte, o ativo mais importante que eu tenho na minha empresa são os contratos com os meus clientes, é o bom nível de serviço que eu ofereço para os meus clientes. E com base nisso, a gente então consegue, através da alocação, ampliar os negócios com os nossos clientes, porque a gente tem um ativo adequado para a nossa necessidade. Ele não precisa correr atrás de financiamento, ele não precisa se endividar, ele não precisa se preocupar com a revenda desse ativo ao final do ativo. Muitas vezes ele não precisa se preocupar sequer com a manutenção. Porque a gente também oferece essa alternativa de contratos de locação com manutenção. Então, no final do dia, quem faz a conta, eu costumo dizer o seguinte, eu não perdi essa aposta até hoje, tá, Fred? Toda vez que eu sento com alguém para fazer conta, ele vai virar para locação, porque é mais barato. Por que o modelo cresce? Ele não cresce porque é uma moda, ele cresce porque a gente consegue mostrar para os transportadores, para os embarcadores ou para aqueles que gerenciam frotas, que chega a ser até 32% mais barato você alugar um caminhão versus comprar um caminhão, quando você leva em consideração um fluxo de caixa de 5 anos. Então, essa conta, ela precisa ser feita. E muitas vezes, com os números, você consegue vencer um pouco dessa
dessa barreira cultural, porque o brasileiro, quando eu cresci, eu estou com 47 anos, mas meu pai falava assim, olha, seu primeiro salário você trate de começar a formar seu patrimônio, né? Você tem que começar a pensar em previdência, você tem que começar a dar entrada no seu apartamento. Eu falei, pai, mas eu não estou nem pensando em casar ainda, você já está querendo que eu compre apartamento? Eu falei, não, mas você tem que comprar alguma coisa para você formar patrimônio. E o patrimônio das empresas, ela, de fato, ela não é o quanto caminhão ela tem. Às vezes as pessoas vão lá e falam assim, olha, eu tenho 50 caminhões aqui dentro. Estão todos financiados, pagando juros altos para o governo, sem juros altos para o banco, sem tendo oportunidade de flexibilidade, porque a gente acaba oferecendo uma série de alternativas e flexibilidades. Então, assim, eu costumo dizer, quem faz a conta não compra, aluga, né? Apesar da gente vender também, a gente adora o negócio de concessionária, a gente presta serviço, a gente atende os nossos clientes. Então, a gente gosta muito do modelo de venda também, mas a Vamos criou esse ecossistema. A gente compra, vende, troca e aluga. Tá? Então, esse é o nosso ecossistema, é isso que a gente acredita que, estando perto dos nossos clientes, a gente consegue desenvolver o modelo de negócio deles. Tá, um detalhe, o pessoal costuma brincar que se você quiser qualquer coisa para alocar, é só falar com a Vamos, é verdade? Que tem uma brincadeira, porque vocês locam máquina, equipamentos, fala, estou precisando de um avião, vocês dão um jeitinho de locar. Olha que eu já bati na trave para alugar 2 aviões, tá, Fred? Mas brincadeira à parte, a gente quase alugou mesmo 2 aviões, mas não, o nosso portfólio de negócios, ele está muito claro, né? A gente gosta do negócio de empilhadeira, a gente gosta do negócio de linha amarela, a gente gosta de linha verde, máquinas agrícolas, e a gente adora caminhões. Esse é o nosso portfólio. E dentro desse portfólio, a gente realmente tem uma linha de produtos bastante completa. Ou né? seja, está chegando a época agora de elétrico, a gás, etc, etc. Vocês estão entrando na locação disso também? Temos também. Se alguém pedir aqui, por exemplo, quando vocês pedem pão de açúcar lá para fazer entrega na casa de vocês, os caminhões elétricos que chegam lá são nossos, né? Então a gente tem veículo elétrico alugado, a gente tem a gás, a gente tem combustível renovável, a gente tem bastante coisa assim nesse sentido. A frota da Vamos é uma frota muito nova, Fred. Então tudo que é tecnologia nova que está chegando ao mercado, a gente acaba sendo ali um dos primeiros a adotar. Então, naturalmente, estamos adotando, sim, veículos elétricos e a gás. Você tem, como você só tem 1% hoje de locação, você tem um crescimento exponencial nos próximos anos, não tem a menor dúvida. Dentro desse crescimento exponencial, dentro do mercado brasileiro, sobra algum espaço pensar em internacionalização, de começar a ter filiais em outros países? Fred, o nosso controlador, a Simpar, né, o grupo que controla aí praticamente 70% das ações da Vamos, já declarou publicamente que tem como estratégia a internacionalização. Do grupo, né? Do grupo Simpar, né? Então isso já está acontecendo em outras empresas do grupo, já está em estágio mais avançado. Na Vamos, como a gente tem uma oportunidade muito grande no mercado brasileiro, então a gente tem concentrado muito esforço aqui dentro. Mas a vontade existe, a vontade de diversificação, ela realmente existe. Então, já recebemos alguns convites de alguns clientes, ainda não deu certo, a gente já fez algumas contas, é um passo importante, a gente tem muita vontade, isso vai acontecer em algum momento. Lembrando que a gente tem uma pequena operação no México hoje, quando a gente adquiriu a BMB, 70% da participação da BMB, que é uma empresa, solução de engenharia voltado para veículos Volkswagen, caminhões Volkswagen, fica ali próximo à fábrica em Resende. Então a gente tem uma pequena operação lá. Mas do ponto de vista de locação, a gente tem muita vontade, mas como tem muito espaço para crescer no Brasil, provavelmente isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Mas pintando a oportunidade de algum convite, algum cliente, como já aconteceu, dando certo, a gente pode antecipar esse plano. Gustavo, uma outra pergunta. Como é que você enxerga, né, como vocês enxergam? Hoje vocês são líderes absolutos, né? E outros grupos que também tem, chegar produtores de caminhões. Que também tem como negócio a alocação de ativos pesados, mas que em volume ainda estão muito distantes da Vamos. Mas agora tem a chegada das montadoras, né, entrando nesse negócio. Está muito no começo, mas o exemplo da Randon, o exemplo da Volkswagen, da Scania, da Volvo, como é que vocês enxergam isso? Olha, Marcelo, a gente não escolhe concorrente, né? A verdade é que a gente tem que trabalhar bastante para a gente poder continuar ampliando os nossos serviços para os nossos clientes, continuar estreitando o relacionamento, entendendo a necessidade dos nossos clientes para que a gente possa se diferenciar e merecer, como a gente tem merecido, a confiança desses clientes. Naturalmente, a gente sempre soube que não seria possível desenvolver esse mercado no Brasil sozinhos. Naturalmente, haveriam concorrentes, esses concorrentes têm anunciado,
a entrada nesse mercado, nesse setor. Isso vem acontecendo principalmente porque a gente vem apresentando um ritmo de crescimento e tem ganhado visibilidade, né, de maneira bastante expressiva. E é natural que, de novo, a gente atrai a atenção de novos entrantes, de novos concorrentes nesse mercado. E, de novo, isso só aumenta a nossa responsabilidade. A gente acredita que tem que trabalhar mais, né, para que a gente possa, de novo, continuar avançando, continuar à frente dessas empresas. A gente não escolhe concorrente. Concorrente a gente respeita e a gente respeita todas as empresas que têm anunciado isso. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto. Todas essas empresas, elas acabam tendo como principal negócio outras atividades. Nenhuma delas tem como principal negócio a locação. Foco. E a gente não. Eu vivo disso. Eu preciso disso. A gente tem que entender qual é a real necessidade do nosso cliente para a gente realmente estar à frente no mercado com decisões rápidas, decisões mais ágeis. A gente se preocupa muito em manter uma estrutura enxuta, simples, ágil, focada no cliente. O slogan da JSL, né? O slogan que é o slogan hoje da JSL, que acaba se aplicando como parte dos nossos valores para todo o grupo. Todas as empresas do grupo têm esse mesmo DNA, Fred. E o que eu costumo dizer, então, trabalhando, acordando cedo, né? O pessoal às vezes pergunta muito para mim assim: Gustavo, nesse ritmo da Vamos, vocês estão crescendo, o que tira o sono? Eu falo: nada tira meu sono. Pelo contrário, me faz acordar mais cedo todos os dias. Todo dia eu acordo um pouquinho mais cedo, porque tem tanta oportunidade, tem tanto mercado e tem espaço para todo mundo. Então, né, os outros agentes que estão anunciando que vão entrar nesse mercado vão ter que aprender, vão ter que se desenvolver, vão aprender, porque são empresas competentes. É um negócio de capital intensivo, então vai requerer fazer muita conta, né? Agora, é natural que eles venham. E a gente, obviamente, não pode... adoraria, viu, Marcelo, ter 100% de mercado, participação de mercado. Mas não dá, né? Não dá. Seria... né? Não dá. Então a gente... É bom ter o concorrente também. É bom ter concorrente porque faz a gente acordar mais cedo, né? Então, e trabalhar mais. Então a gente está animado com isso. Acho que, de novo, é bom. E outra coisa, eu tenho certeza, no dia que a Movida entrou, a Movida é uma empresa do grupo, como vocês sabem, no dia que a Movida se tornou um player relevante nesse mercado e começou a se desenvolver e tem feito um trabalho maravilhoso, vocês percebam que o mercado se movimentou. Antigamente, né, ninguém tinha... você ia alugar um carro, era tudo a mesma cor, né? Mesmo modelo, mesma cor, tudo mesma forma, mesma receita, né? A Movida entrou com inovação, com tecnologia, com aplicativo, com marcas diferentes, carro de luxo, carro blindado, múltiplas marcas. E aquilo ali foi mostrando que você tem alternativa e de alguma maneira, oferecendo serviço até melhor. E isso fez com que o mercado todo evoluísse, né? Então, eu tenho certeza que a chegada de novos concorrentes também vai fazer com que a gente evolua, né? Nós, a Vamos, vai ter que buscar cada vez mais diferenciação, cada vez mais inovação, e realmente para estar à frente e merecer a confiança do cliente, que tem que pensar na gente em primeiro lugar, né? Se a gente não conseguir atender, que pense nos outros. Mas o nosso trabalho é acordar cedo todos os dias para começar cedo e, se Deus quiser, encantar o nosso cliente. Agora um detalhe, você fala, esta é uma área de utilização de capital intensivo. Tanto dinheiro assim vem mercado de capitais? De onde vem tanto dinheiro para o investimento, coisa de bilhões? É da própria Simpar, é do próprio banco da Simpar? Como é que funciona isso? Olha, a gente trabalha hoje, Fred, com o grupo ele tem, né, contado aí muito com o mercado de capitais. Hoje no grupo, além da Simpar, tem mais 3 empresas que são listadas em bolsa. Então isso oferece para a gente não só o recurso financeiro, o capital, para a gente continuar investindo, continuar desenvolvendo a companhia, mas também obriga a gente a cada vez mais evoluir com governança, né? Então, o fato da Vamos ser uma empresa hoje listada, então a gente ganhou, por exemplo, no ano passado o prêmio de transparência da ANEFAC, né? No nosso primeiro ano de estreia na Bolsa de Valores, a gente já recebeu o prêmio ANEFAC, que mostra demonstrações financeiras com altíssima transparência. A gente vem assumindo o compromisso com os investidores de Vamos, com os acionistas de Vamos, que tem visto muita disciplina na alocação de capital. Então, desde o nosso IPO, que foi em janeiro de 2021, a gente fez uma primeira captação, estamos investindo, a gente acessa muito o mercado de dívida também. Então, a gente tem taxas muito interessantes, graças à confiança que os bancos e agentes financeiros depositam na companhia. A gente já fez 2 follow-ons, né? Fizemos um follow-on ainda em 2021, em setembro. Um ano depois, fizemos agora um outro follow-on. E isso tem injetado capital para a empresa continuar crescendo. Mas você sabe que o mais importante, a gente brinca lá no grupo,
e isso vem do seu Júlio, isso vem da cultura da família Simões, que controla a nossa companhia, que é o seguinte: sendo honesto, trabalhando duro, dinheiro vai aparecer. Você vai pedir emprestado para um banco, para o outro, ele vai emprestar. O que faz a diferença no nosso negócio são as pessoas, é a nossa equipe. São pessoas que são extremamente comprometidas, que compartilham dos mesmos valores, dos mesmos princípios, e que acordam cedo todos os dias com a gente para poder realmente desenvolver e atender os nossos clientes com muita devoção. Então, os recursos são necessários, fazer conta bem feita é importante, prestar conta para o acionista minoritário, para o investidor, para os bancos, pagar as contas em dia é super importante para a gente continuar merecendo a confiança deles, mas o mais importante é ter uma equipe comprometida para a gente continuar atendendo bem os nossos clientes, porque o cliente satisfeito, ele paga um preço justo, isso remunera o nosso negócio, isso gera lucro e, consequentemente, a gente consegue reinvestir no negócio. Então, um pouco da ciranda que a gente acaba fazendo. Certo, um detalhe, vocês têm a mania, né? É uma tradição de vocês de comprar empresas. Algum gigantão lá de fora já veio namorar vocês? Olha, eu não sei qual o gigantão lá fora que né, pode vir, não, mas não tem nada disso, não tem nada disso. E a gente, Fred, só um comentário com relação ao Grupo Simpar tem uma equipe de aquisições e fusões de empresas que também cuida de planejamento estratégico, e eles são bastante ativos e buscam oportunidades, mas mais do que comprar empresas, a gente busca gente que trabalha em empresas que tem alta sinergia conosco. E então essa área da Simpar atua bastante, então a Vamos fez algumas aquisições através da equipe de aquisições e fusões da Simpar, e principalmente, assim, se você olhar as empresas que nós adquirimos, elas promoveram para a gente uma extensão de portfólio, uma extensão geográfica, uma complementariedade de portfólio. Aliás, quantas filiais você tem hoje? Hoje, filiais, lojas, né? Nós estamos falando aí de 52 lojas, devemos fechar o ano aí próximo de 60, deve beirar as 60 lojas até o final do ano. E a gente tem uma série de operações, né? Operações dedicadas dentro de clientes que fazem manutenção, dentro das próprias unidades dos clientes. A gente tem agora a unidade da Truckvan, a gente tem a unidade da BMB, então a gente aí tem algumas unidades industriais também. A compra da Green fica debaixo da Movida? A Green é uma empresa que foi adquirida pela Automóvel, né? Pela Automóvel. Pela Automóvel. Ok. Eu acho que, olha, a última pergunta que eu teria, não sei se você tem mais alguma pergunta, mas a última pergunta que eu teria é o seguinte: dia 1º de janeiro chega um novo governo. Qual a expectativa que vocês têm e se muda alguma linha do planejamento que vocês já têm, seja com o atual governo ou com o novo governo? Fred, a gente me perguntaram isso mais cedo, né? E aí num fórum eu falei assim, o que você espera do próximo governo? Eu falei, olha, a gente procura se preparar para ambas situações, a gente procurou trabalhar esse tempo todo para ambas situações e depender o mínimo possível daquilo que acontece do ponto de vista político, né, em Brasília. O que a gente tem que fazer é continuar trabalhando muito forte. Quando eu paro para olhar o Brasil esse ano deve crescer aí próximo a 3%. Ano que vem está se falando aí de alguma coisa próxima a 1%, no ano seguinte alguma coisa como 1,5%. A gente tem alguns negócios que eles vão crescer e vão evoluir independente do que aconteça no cenário político, na nossa opinião. Então, vamos parar para pensar o mercado de commodities, o agronegócio, infraestrutura, bioeconomia, mineração. Você tem um ambiente de negócio no Brasil. Quando a gente para pensar, por exemplo, na produção de alimentos, bebidas, a gente tem 100 milhões de brasileiros, né, como empregados. A gente está caminhando aí para um patamar muito próximo àquele que foi de 2012, 2013, de desemprego, ou seja, a gente está agora com aproximadamente 8,7%. Fecha 8%. Deve fechar com 8% o final do ano. Então a gente vê realmente que é um país que está à frente, ou pelo menos está se recuperando mais rápido da pandemia, aquilo que afligiu tantos, né, nos últimos 2, 3 anos. Então a gente acha que o país tem muita oportunidade. E para pensar uma coisa comigo, Fred, a frota de caminhões no Brasil tem aproximadamente, aí tem número que fala de 19, 20, 21, enfim. O fato é, independente se é 19, se é 20, se é 21, se é mais ou menos, o fato é uma das frotas mais velhas do mundo. E é uma das frotas mais ineficientes do mundo.
consome mais combustível, polui muito mais, provoca mais acidente, tem menos produtividade, gera menos renda na ponta para o caminhoneiro, para o transportador. Ou seja, é uma frota muito ineficiente e precisa ser renovada. Se a gente parar para pensar sobre essa ótica, é muita oportunidade para você criar alternativas para a renovação dessa frota. Então, quando a gente pensa no propósito da Vamos, a gente está trabalhando para criar alternativas que sejam mais eficientes, mais econômicas, mais baratas, para que os clientes, para que os transportadores, os embarcadores, as indústrias possam evoluir os seus negócios de maneira mais rápida, mais efetiva, com menos com uma alocação de capital mais inteligente. Então, nesse contexto, a gente segue muito animado, independente do que vai acontecer do ponto de vista político no ano que vem. Porque, de novo, eu acredito que qualquer que fosse o vencedor do último pleito eleitoral, a questão fiscal é super importante, que ambos, né, os lados, quem quer que vencesse, teria que trabalhar numa agenda fiscal importante. Vai ter que trabalhar numa série de questões que são, de novo, independentes de posições partidárias, e que, de novo, o país é um país de oportunidades, o país é um Brasil riquíssimo. Toda vez que eu viajei agora recente, quando eu volto, eu paro para olhar, toda vez que eu viajo no Centro-Oeste, é impressionante que o país cresce, é impressionante as oportunidades, é impressionante o que a gente tem de crescimento e oportunidade. Então, acho que a gente tem que trabalhar, de novo, acordar cedo todos os dias, continuar trabalhando, independente daquilo que vai ser feito lá em Brasília. A gente tem que se preparar para ambos os cenários. Se não atrapalharem, está tudo bom. E está tudo bem, mas, de novo, eu volto a falar, existe uma conjuntura no país, a frota brasileira de caminhões, isso é um aspecto que eu iria chamar a atenção. A gente produziu um programa muito modesto, né, dentro da Vamos, e a gente quis aprender um pouquinho a questão dos caminhões mais antigos, né? Os caminhões mais antigos acabam estando na mão de profissionais, de caminhoneiros, de pessoas autônomas que sofrem muito, né, com quebra de caminhões, recebem o pior frete, muitas vezes se acidentam, não conseguem às vezes o melhor cliente, porque o melhor cliente quer uma frota mais nova. Então a gente saiu para a rua para comprar 50 caminhões usados, muito velhos, muito antigos, e a gente comprou caminhões acima de 30 anos. E a gente percebeu, quando a gente deu acesso a esses caminhoneiros, a gente quis comprar esses caminhões para sucatear, para fazer um programa realmente, para entender a importância de um programa de renovação da frota no país. A gente comprou 50 caminhões, a gente investiu um dinheiro a fundo perdido e a gente produziu um documentário que a gente só tem usado em caráter interno ainda, mas em algum momento a gente vai dar... Gostaria de ver. Vai dar publicidade para isso. Mas são histórias lindíssimas e que trazem um pouco da necessidade, e a gente quer chamar atenção, não para o modelo de locação, não para o modelo que a gente acredita, A, B ou C, mas chamar atenção para uma realidade no país. O Brasil tem uma das frotas mais ineficientes do mundo, ela precisa ser renovada. Gente, se a gente pudesse, vamos pensar do ponto de vista ambiental, se a gente pudesse, Fred, num passe de mágica, pegar essa frota brasileira, que tem uma idade média de 20 anos, e pudesse substituir pela idade média da frota da Vamos hoje, que tem 2 anos, tá? A nossa frota hoje tem 2 anos de idade média, a gente reduziria em até 95% a emissão de particulado para a atmosfera. A redução de combustível seria abissal. Então, existe sim muita oportunidade para renovar, e mais do que oportunidade, existe a necessidade de renovar a frota brasileira. Se a gente parar para pensar do ponto de vista social, aquele caminhoneiro que para nas rodovias, que para porque o preço do diesel sobe, e o preço do diesel, gente, é uma commodity internacional, pode subir, pode cair em função do que acontece no mundo. Então, se tiver crise no mundo, você vai ter o petróleo indo para um lado ou para o outro, mas o fato é uma commodity que tem que ter preço internacional, até para garantir o abastecimento do Brasil. Então, se você parar para pensar que isso pode gerar que uma categoria, uma classe perca a condição de gerar renda mínima para levar o sustento das suas famílias, a gente precisa criar oportunidade para renovar essa frota, Fred. Então, por isso que o nosso negócio, de alguma maneira, ele vem a esse encontro. A gente realmente gostaria de criar oportunidades para desenvolvimento da frota, para renovação da frota, porque isso vai trazer mais eficiência para as empresas, isso vai trazer mais renda para as famílias, isso vai trazer mais oportunidade de desenvolvimento para o país. Muito obrigado, mas muito obrigado pelo belíssimo painel que a gente encerra entristecido aqui, porque estava realmente espetacular. Obrigado pela aula magna de locação de veículos. A gente aprendeu bastante. Obrigado, Fred. Obrigado, Marcelo. Prazer estar sempre com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado.